Nossa, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de nenhum dos adultos terem feito nada. Muito pelo contrário, depois do ato, ele é aplaudido, ele é ovacionado. Cris Fibe, agora tem muita gente comparando esse caso com o caso João de Deus. Você enxerga alguma semelhança aí? Infelizmente, muitas, Cris. Foi perfeito tudo que vocês disseram. A gente tem que falar de revitimização dessa criança, os cuidados para não ficar compartilhando a imagem que aparece o rosto dele. Essa criança agora vai levar isso para o resto da vida. Ele vai ser a criança que foi forçada pelo Dalai Lama a uma situação constrangedora. E essa família também imagina o que está passando, que vai lá, deixa esse menino estar nessa situação. Porque absolutamente confia nesse líder, nesse guru espiritual. Então, é exatamente por aí, nesse abuso da fé, é que tem a semelhança entre o João de Deus, o Dalai Lama, o Prem Baba, lembrem-se que também já foi acusado de assédio sexual, e tantos outros líderes espirituais que centralizam em si, né, na figura de si do homem, como a Cris disse muito bem, eles não são deuses, eles são homens, né, homens. Então, quando a gente deposita toda a nossa confiança e a nossa fé em figuras, seres humanos, homens, que ficam se sentindo cada vez mais impunitíveis, né? Qual é a palavra que eu estou Uhum. procurando? Eles são absolutamente não tão Impunes, né? passíveis de punição. Eles estão acima do bem e do mal, impunes. Obrigada, a palavra tinha sumido. Eles Inquestionáveis. estão completamente inquestionáveis e acima do bem e do mal. Então, a gente fala muito isso. A violência sexual, ela é um crime de poder, não é um crime de prazer. A gente já falou isso antes aqui no Universo. É um crime de poder. Quanto mais poderoso e mais impune o homem se sentir, mais risco ele tem, mais risco as pessoas, os fiéis e as fiéis que chegam perto dele têm de sofrer uma violência. E também outra semelhança que eu vejo, Cris, que me chamou muito a atenção, como você falou, né, as pessoas aplaudem. Mesmo depois do vídeo viralizar e vejam, 6 semanas separam o pedido de desculpa do que ele fez. Então, quer dizer, não fosse esse vídeo viralizar, causando uma comoção mundial, ele não teria feito esse pedido de desculpas a quem se sentiu ofendido. Não é pela atitude dele. Ele começa o pedido de desculpas apontando que esse menino pediu para abraçá-lo. E aí ele diz: se a minha atitude causou desconforto, eu peço desculpas à família, aos amigos, etc. Então ele não sabe a gravidade do que ele fez. E ele precisou que as câmeras estivessem lá e dessa comoção mundial para pedir desculpas. E ao mesmo tempo, um monte de gente, inclusive aqui no Brasil, onde, enfim, essa atitude é inquestionavelmente, na nossa cultura, uma atitude abusiva, estão procurando desculpas, digamos, ferramentas culturais do nosso não entendimento, talvez a gente não tenha capacidade de entender, aí disseram, por exemplo, para dar um exemplo do que eu li sobre isso, na cultura tibetana, que é a origem deste Dalai Lama, na cultura tibetana, mostrar a língua como forma de cumprimento ou de respeito ou de anuência é comum, é uma questão cultural. Bom, vamos dizer que o Dalai Lama, esse homem que foi nomeado Dalai Lama, monge budista, líder dessa religião, mora há mais de 60 anos na Índia. Então, quer dizer, não dá para a gente justificar que esse sujeito não sabe onde ele está pisando, Uhum. A diferença das o sujeito é um culturas. líder mundial. Não justifica, porque esse cara sabe onde ele está e ele está diante de uma criança, então não dá para justificar assim. Depois teve pessoas justificando a senilidade dele, ele tem 87 anos, meu Deus, ele tem 87 anos, então se ele não está em suas capacidades mentais completas, que ele seja então isolado da convivência social, também não é uma desculpa. Então, quer dizer, até que ponto a gente vai deixar as crianças e as mulheres serem submetidas a esse tipo de abuso impunemente e dando desculpas para que isso, enfim, de alguma forma perdoar essas pessoas que são grandes líderes, né? Então, assim, pelo amor de Deus, né? A gente tem que parar de endeusar homens que são seres humanos e passíveis de crimes e erros e se proteger e ter um olhar um pouco mais cético, né? Um pouco mais distanciado na hora que a gente entrega os nossos corpos, a nossa esperança e a nossa confiança total nas mãos desses homens, que são homens, né, Nossa, e Cris? esse olhar mais cético, ele é imprescindível, porque o crime,
de abuso e de violência sexual infantil, ele tem esse caráter de muitas vezes ser praticado por uma pessoa que é considerado poderoso, ou que é uma pessoa amorosa, que ou é uma pessoa próxima da vítima, é o pai, é o padrasto. Nós estamos num país onde hoje os números relativos dizem que mais de 70% dos criminosos são pessoas muito próximas da vítima e moram junto com ela. Olha só, a pessoa que perdeu o ponto aqui, muito delicada. Eu vou colocar de novo meu ponto. Então, a gente precisa ter atenção e começar a falar com os nossos filhos. Eu conversei com alguns especialistas e todos foram diretos em dizer: não existe idade para nós começarmos a falar com os nossos filhos que determinadas atitudes são inaceitáveis, venha de quem vier.